Você trabalhou anos para isso, virou referência técnica, as pessoas perguntavam sempre o que você achava de opinião sobre os assuntos técnicos, seu nome era um sinônimo de competência, você era aquela referência que todo mundo falava na hora que precisava de algum apoio. Você sabia que a sua hora ia chegar. Então aconteceu o que você estava esperando, a promoção. Parabéns, agora você é líder. A equipe aplaudiu porque todo mundo reconheceu o seu trabalho, a empresa reconheceu o seu talento, sua família comemorou. Você tinha certeza de que merecia, e óbvio, merecia mesmo. Mas naquela mesma semana, algo estranho começou a acontecer. Você sentou lá na nova cadeira, na sua nova posição, e sentiu que tinha deixado algo para trás. Não era só o seu cargo antigo ou a sua posição antiga, era uma parte que te representava, era uma parte de você. Se você já passou por isso em algum momento da sua vida, saiba que isso tem um nome e isso é muito comum, é chamado de role exit, ou seja, traduzindo aí, saindo do seu papel anterior. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e se você está aqui e está ouvindo o podcast Spoilers da Vida, com certeza você quer transformar a sua vida. Se você for novo, não deixe de assinar o canal para ativar as notificações e receber toda semana um conteúdo exclusivo que eu já venho produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu também posto aí durante a semana e eu vou deixar aqui na descrição desse episódio todas as redes sociais que você pode me alcançar. E nessa temporada, o nosso foco ele é de liderança, Eu já falei sobre bastante coisa aí ao longo das últimas temporadas e já falei sobre comportamento, sobre liderança, mas esse ano eu quero focar exclusivamente em liderança. Então, voltando aqui ao nosso tema, talvez você tenha sentido isso, saudade de colocar a mão na massa. Ou então insegurança ao delegar algo que você sabe que você faria bem e que na sua cabeça faria melhor do que qualquer um. Culpa por não estar produzindo como antes, sentindo que reuniões, alinhamentos, acompanhar questões mais, vamos dizer assim, entre aspas, políticas, são perda de tempo. Medo de perder a relevância técnica que você tinha, de deixar de ser aquela referência que você sempre foi. Desconforto ao perceber que agora o seu trabalho se resume simplesmente a mais pensar do que agir. E eu não tô falando aqui de forma pejorativa de jeito nenhum, tá bom? Até porque eu já passei por isso, eu sei o que é estar nessa posição. Aí você olha para sua agenda cheia de reuniões e só pensa o seguinte: eu não tô entregando nada, mas para te deixar tranquilo, você tá entregando, só que não da forma que você tá acostumado. E aqui começa um conflito, na sua cabeça. Pensa junto comigo. Você foi promovido porque você era um excelente técnico, mas agora você precisa parar de ser o melhor técnico da sala para continuar sendo reconhecido pela sua equipe e pela empresa. Esse é um dos paradoxos mais cruéis que a liderança vive. Você sobe de nível sendo quem você é, mas só permanece no novo nível se você deixar de ser quem você era. Toda promoção ela exige uma morte simbólica, vamos dizer assim. Mas você não estava preparado para essa morte, não é? Ainda mais sendo a sua morte, ou melhor, a do seu papel. E é por isso que você se sente tão mal. Você não está ali só mudando de função. Você está passando por um processo de luto. Sim, um processo de luto. Luto pelo reconhecimento imediato que você tinha, luto pela autonomia técnica que você também tinha, luto pela sensação de controle que ali você só precisava entregar o seu, então era muito mais fácil controlar, luto pelo domínio absoluto sobre o que você fazia, porque você tinha essa autonomia, e luto pela identidade que você construiu durante anos, porque essa identidade profissional não era só um cargo, não é simplesmente o analista, é um pertencimento, é a sua autoestima, é a sua história, é a forma como você se apresentava até então ao mundo dentro da sua empresa, Quando você deixa o papel técnico, você não perde só as tarefas técnicas que você entregava ali no dia a dia. Você perde a versão de si mesmo que sabia exatamente o que fazer, que estava ali na zona de controle, na zona de conforto, vamos dizer assim. E aí o teu cérebro começa a tentar te sabotar. Como ninguém chama isso de luto, você começa a achar que o problema é outro. Você começa a ter pensamentos intrusivos, como por exemplo, talvez eu não esteja pronto para essa posição, ou talvez não seja um bom líder, talvez isso aqui não é para mim. Talvez alguém tenha cometido um erro, ou até eu em aceitar essa posição tenha cometido um erro. E uma coisa eu posso te dizer, provavelmente não é questão de incompetência que você está trazendo nesses pensamentos intrusivos. Talvez seja simplesmente apego ao papel que te trouxe até aqui, que te evoluiu, que te fez ser reconhecido pela empresa e pelo seu time,
E aqui entra essa parte da controvérsia que a gente vai falar durante esse episódio. Talvez o maior erro dos novos líderes não seja falta de preparo simplesmente, seja falta de desapego. A gente celebra todo o crescimento, né? Sempre que você tem uma promoção, você vai lá, celebra alguma coisa que você conquista, mas a gente nunca fala do que a gente deixa para trás e nem do luto que vem junto com essa mudança. É como se alguém dissesse o seguinte, ó, parabéns pela sua nova casa que você acabou de comprar, mas ninguém pensasse, assim como você pensa, né? O que você está deixando para trás? Um lugar onde você viveu ali por anos com seus pais. A nova casa pode ser maior, mas a antiga ela tinha memórias, ela tinha toda a sua história, tudo que você viveu até hoje. E mudar dói, a gente sabe disso. Crescer dói e evoluir exige essas despedidas. A gente está falando de trabalho, de liderança, mas você entende que isso vai muito além de simplesmente olhar para um papel dentro de uma empresa. Isso daqui representa momentos da sua vida. E se esse episódio está te gerando uma emoção e você está gostando, já curte e compartilha aí com alguém que precisa ouvir isso. Isso vai ajudar muito a fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas que talvez estejam precisando só dessas palavras para saber exatamente em que momento elas estão vivendo. Então vamos entender agora o que está por trás dessa construção que você fez ao longo dos anos e por que isso te dói tanto. Pensa o seguinte, você construiu um personagem interno. Você é o especialista, você é o resolvedor, você é aquele cara confiável, o que deixa comigo, eu mato no peito, eu faço, aquele talento que é reconhecido pela empresa. Cada problema resolvido reforça, né, em você, na sua mentalidade, esse personagem que você foi criando. E é um personagem de identidade, né, é uma identidade sua. Cada elogio ativa isso no seu ego, como se fosse uma recompensa, aquela dopaminazinha gostosa que você está buscando, né? Cada entrega concluída fortalece a sua autoestima, você se sente bem. Quem nunca passou por isso, né? Eu passo isso até hoje, mas eu sei o quanto isso está destacado de quem realmente eu sou. Você não só fazia o seu trabalho bem, você era muito bom no seu trabalho. E existe aí sim uma diferença sutil, porém profunda nesse caso, né? Quando você diz, eu sou desenvolvedor, eu sou analista, eu sou engenheiro, eu sou vendedor, isso não é só uma função, isso é a sua identidade. E identidade é a lente pela qual você enxerga o mundo e o mundo enxerga você também. Agora pensa o seguinte aqui comigo, quando você vira líder, essa identidade, ela deixa de existir, ela fica ali sem chão, né? Você não é mais o melhor executor, o melhor desenvolvedor, o melhor DevOps, o melhor técnico ali da equipe. Você passa a ser o coordenador da execução. O cérebro, ele interpreta isso como uma perda de território, né? Você saiu ali do território conhecido para algo que você não tem controle total. E vamos parar agora para pensar de forma didática, trazendo aqui um pouco de ciência para você. Existe um princípio que é amplamente estudado aí na psicologia comportamental, chamado de aversão à perda. Se você acompanha ali os episódios do Spoilers da Vida, você já ouviu falar sobre isso, né? Mas o que isso quer dizer? Esse princípio diz que nós sentimos uma dor pela perda com uma intensidade, né, com uma força maior do que quando a gente tem um prazer que é ganho. De forma bem simples, você perder R$100 tem uma intensidade, uma dor muito maior do que você ganhar R$100. Isso, se você colocar numa balança, faria assim, né? A perda ela pesa muito mais para você, você sente muito mais. E no seu caso, você ganhou status, mas você perdeu aquele domínio técnico. Você ganhou poder formal, né, pela empresa, dado a você, mas você perdeu as micro-vitórias constantes que você tinha ali no seu dia a dia, que te liberavam ali aquele prazer, aquela dopamina, né? Como técnico, você recebia pequenas doses dessa dopamina. Agora, o problema é bem maior, né? Não é aquele probleminha resolvido, você tá ali com a recompensa. Não é só um código funcionando, não é uma venda para quem é vendedor que foi finalizado, não é um projeto que foi entregue. O resultado, ele não é tão tangível, ele não é tão imediato. Como líder, o seu resultado é um resultado indireto. Você toma decisões cujos efeitos aparecem semanas depois, né? Você orienta pessoas que crescem não no seu ritmo, no ritmo delas, e isso não está no seu controle. Olha como o seu cérebro vai lidar com isso, né? Você investe energia em conversas que às vezes são difíceis com pessoas com personalidades totalmente diferentes e que elas não geram ali uma recompensa imediata. O cérebro, ele sente que falta reforço rápido, ele começa a sentir que você não está saindo do lugar. É como trocar uma corrida de 100 metros por uma maratona. 100 metros você correu ali, chegou
Ufa, acabou. Uma maratona você vai correr 42 quilômetros, né? Você só vê o resultado lá no final. E você ainda está no meio dessa corrida, nesse momento exato. Mas a sensação de velocidade, ela muda, é claro, né? E vamos abrir o jogo aqui e falar a verdade, né? Ser bom no que você faz também é viciante. Você gosta de ter aquele reconhecimento, de ser visto como referência, você gosta de ser consultado, você gosta de ser aquele melhor da sala. Quando você vira líder, você deixa de ser esse protagonista técnico, né, o melhor da sala, e isso mexe com uma coisa profunda, mexe com o seu senso de superioridade funcional. E é claro que a gente não fala isso em voz alta, né? Eu me sinto bem, eu gosto de ser o melhor. Mas internamente isso traz um pensamento seu assim, eu faria isso melhor. E às vezes você realmente faria, isso não é o ponto aqui. Mas a liderança não é sobre fazer melhor, é sobre fazer os outros fazerem melhor. E isso exige abrir mão da sua superioridade técnica, do seu ego, da sua principal fonte de valor até então. E é essa parte que dói muito para muitas pessoas. E aqui a gente chega no ponto mais perigoso, né? Para aliviar essa dor, essa insegurança, o que você faz? Você volta para o seu território conhecido. Você assume tarefas técnicas, você passa a revisar tudo, você interfere nos detalhes do que a sua equipe está fazendo, você centraliza decisões, você sente aquele alívio imediato. Ufa, eu sei que eu ainda sou bom nisso. Mas é claro que isso tem um custo. E o custo dessa mudança, né, de tomar as rédeas ali, é muito alto. Quando você continua sendo o melhor técnico, o seu time ele não cresce. As pessoas elas não assumem responsabilidade, porque elas sabem que você vai estar puxando isso para você. Aquela autonomia que a gente busca nos times, isso acaba morrendo, né? A inovação, por eles não quererem botar as ideias dele na frente por medo de serem julgados diminui, você acaba se tornando o gargalo das entregas e aos poucos começa a acontecer algo que você nunca imaginou que ia acontecer, mas que era óbvio. Você se sente sobrecarregado. Mas como que isso acontece? Mas foi você que não soltou. Acontece que a liderança ela exige espaço. Se você ocupa todo o espaço técnico, uma hora a sua xícara transborda. Pegou aí a referência? Não pegou? Não. Então peraí que eu vou contar essa história, que é uma história que eu gosto muito. Já ouço há vários anos, mas eu gosto muito de trazer porque ela mostra como é que a gente se comporta quando a gente está fechado, né? Certa vez, um professor universitário foi visitar um velho mestre zen budista e ele era um homem inteligente, respeitado, cheio de títulos. Ele queria aprender sobre esse lado espiritual, né? A iluminação, a sabedoria, expandir a mente dele, né? E quando ele chegou lá no monastério, ele começou a falar com o monge sem parar, ele falava dos estudos que ele já tinha feito, das suas teorias, de como ele conquistou ali vários prêmios, de tudo que ele sabia sobre filosofia, sobre espiritualidade, o que ele já tinha estudado sobre o budismo. E o mestre ali ouvindo em silêncio, né, sempre prestando bastante atenção, sem interromper, sem discutir, sem discordar, apenas escutando de forma genuína mesmo. E aí depois de alguns minutos, o mestre perguntou se ele queria um chá, e ele pegou, botou as 2 xícarazinhas ali de chá e ele começou a encher a xícara ali do visitante, despejando ali o chá sem parar. E aí ele deixou a xícara encher e ele continuou despejando. E ele reparou que a xícara começou a transbordar. E o professor olhou para ele e falou: "Olha, você está deixando a xícara cair, está pingando aí na mesa, está pingando no chão." E o monge calmamente levantou os olhos com aquela serenidade de um monge e disse: "Assim como essa xícara está cheia, você também chegou aqui cheio. Como é que eu posso te ensinar alguma coisa se não tem espaço para você receber?" E essa metáfora, ela reflete bem cada mudança que a gente tem na nossa vida e a gente se apega ao momento anterior, né? E aí não tem espaço para nenhuma mudança entrar se a gente está preso no passado. Se o luto é inevitável, a pergunta não é se ele vai acontecer, a pergunta é: você vai atravessá-lo de forma consciente ou você vai resistir até que ele vire gargalo? E aqui eu vou começar a falar do caminho prático para que você saia desse luto e saiba lidar com ele de forma mais tranquila. E o primeiro passo não é técnico, é emocional. Enquanto você não admitir que você sente falta do seu papel anterior, você vai continuar se sabotando essa transição, essa mudança. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Então, ela cabe muito bem aqui. Faça um exercício simples, pergunte a si mesmo, mas com total honestidade, com aquela honestidade brutal, o que exatamente você está sentindo falta? Quais são as tarefas que você insiste ali em assumir? E quais momentos você pensa algo como: eu faria isso melhor?
que você tem medo de perder? Escreve isso num papel, sem filtros, sem julgamentos. Isso daí é para você, não é para ninguém ler. É para você saber o que está acontecendo na sua cabeça. Quando você coloca no papel e olha de fora, né? E isso deixa de ser uma ação no escuro, você passa a ter consciência. E pessoas maduras, elas não negam as suas emoções, elas aprendem a administrar essas emoções, a tão conhecida e famosa inteligência emocional, né? O segundo passo, ele é importantíssimo, né? Que é redefinir a sua métrica de produtividade. Lembra que eu falei? Antes a produtividade era entregar suas tarefas, resolver os problemas, produzir aquele resultado direto de um projeto entregue, de alguma coisa que as pessoas olham e falam assim, isso daqui foi fulano que fez. Agora você tem que colocar na sua cabeça que produtividade é desenvolver as pessoas, tomar decisões estratégicas, criar clareza e levar essa clareza para os outros, remover os obstáculos, construir autonomia, delegar as atividades. Se você continuar medindo a sua performance com a régua técnica que você tinha antes, você sempre vai se sentir improdutivo. Troque a sua pergunta. Em vez de quanto eu produzi hoje, pergunta o quanto meu time produziu, o quanto ele evoluiu isso, o quanto ele aprendeu no dia de hoje, o quanto eu pude doar para esse time. Isso muda tudo, porque liderança é impacto indireto, e o impacto indireto ele exige paciência e vem com o tempo. Terceiro passo é parar de competir com a sua própria equipe. E essa é uma das partes que eu vou dizer que é mais difíceis, né? Você não é só aquele jogador estrela que estava ali, você agora é o treinador. Imagina, por exemplo, um técnico de futebol que entra em campo para fazer o gol porque ele sabe chutar melhor. Ele pode até marcar, né? Eu acho que no futebol não pode, né? Mas vamos simular aqui dizendo que ele poderia. Mas ele acaba destruindo o crescimento e a autoestima ali do time. Toda vez que você assume aquela tarefa, sem que ela seja delegada, você está mandando uma mensagem muito clara. Olha, eu não confio totalmente em você, eu sou melhor que você. Mesmo que a intenção seja ajudar, delegar não é perder o poder. Quando você deixa de delegar, você está demonstrando uma desconfiança e isso vai minar aos poucos toda a equipe. E aqui entra um mini checklist, vamos dizer assim, prático para você aprender a delegar melhor e a delegar, não delargar, né? Isso daí é muito importante. Delegue resultados e não só tarefas, né? Diga o que você espera, mas não como tem que ser feito. Defina claramente o padrão que você espera, né? Para setar as expectativas ali e quando chegar para você, você fala, poxa, beleza, entendi, não importa como você fez, mas você chegou no resultado que eu queria. Combine pontos de acompanhamento, olha, toda semana a gente vai fazer um checkpoint para ver como é que tá. Resista também àquela tentação de tentar refazer o que a pessoa entregou para você. Cara, se não tá do seu jeito, deixa passar, vamos assim. E dê o feedback, olha, isso daqui pode melhorar aqui, assim, assado. Você vai moldando o que você espera junto com a pessoa. O quarto passo está ligado com a forma como você lida com o seu time. Isso faz uma diferença enorme no tipo de ambiente que você está construindo. Você pode escolher entre ser um líder acumulador, que centraliza, que resolve, que executa, como eu falei lá atrás, que se sobrecarrega, ou um líder que tem um perfil mais multiplicador, que ele está ali para ensinar, que ele está ali para desafiar a pessoa a pensar de forma diferente, mas que de certa forma ele confia nessa pessoa, ele demonstra, ele não quer mudar a pessoa, ele expande a capacidade coletiva, né? Ele aproveita o que é melhor de cada um. E se você ficou curioso de saber quem é você agora, se faça a seguinte pergunta: se você sair de férias por 30 dias, o que vai acontecer com a sua equipe? A sua equipe trava ou ela continua funcionando? O seu sucesso como líder é medido pela independência do time, não pela sua onipresença, que você tem que estar ali, que tem que estar disponível o tempo todo. E o quinto passo é: crie um ritual de despedida. É isso mesmo, é um ritual. Pode parecer ali simbólico, mas faz toda a diferença, né? O nosso cérebro, ele responde muito bem a essas questões, a rituais de fechamento, né? Se toda promoção ela exige que você tenha ali uma morte simbólica, então honre essa tradição, faça esse ritual, que pode ser feito de várias formas. Por exemplo, tem o ritual da carta, onde você escreve uma carta para a sua versão técnica, agradecendo, reconhecendo o que ela construiu, porque de fato ela foi muito importante para você. Diga que agora você precisa evoluir e tudo bem, escreve essa carta, guarda ela, isso não é para ninguém, é para você. O segundo ritual que você pode usar é o ritual das 3 renúncias, né? Lista ali 3 comportamentos que você vai parar de fazer. Por exemplo, eu não vou mais
revisar tudo sozinho, eu vou passar a confiar nas pessoas, eu vou passar a delegar atividades para as pessoas, eu não vou assumir tarefas simplesmente porque eu estou ansioso, porque eu quero resolver, porque eu sei que eu vou fazer mais rápido ou que eu sei que eu vou fazer melhor. Eu não vou centralizar decisões pequenas, eu vou focar maior nas decisões estratégicas. E também tem o ritual dos 3 compromissos, né? Liste 3 comportamentos que você vai começar a fazer. E esse daqui é olhando para frente, né? Por exemplo, eu vou desenvolver um membro de equipe do time, né, por mês, então eu vou fazer o one-on-one, vou fazer o plano de desenvolvimento dele, vou dar feedback estruturado semanalmente, eu vou delegar uma decisão que antes era minha, que eu tomava sozinho. Esse ritual, né, qualquer um dos 3, ele cria um fechamento, e fechamento permite que você cresça no seu novo papel. Toda evolução pessoal ou profissional, ela exige abandonar uma identidade que um dia funcionou perfeitamente, e tudo bem com isso, não é um problema, e que você se torne uma nova identidade. O técnico que foi promovido a coordenador, o aluno que se formou, o filho que virou marido, o marido que virou pai, tudo na vida é transitório e toda mudança pode causar dor se você se mantiver apegado à sua identidade anterior. O budismo tem uma frase que fala sobre isso e que é muito boa. O sofrimento nasce do apego. O aluno que insiste em agir como estudante depois de formado, ele trava a sua própria autonomia, o seu próprio crescimento. O filho que não deixa de ser apenas o filho tem dificuldade de assumir o papel de parceiro, de marido, de pai. O técnico que não solta o operacional nunca vai de fato ocupar um papel de liderança. Não é a mudança que dói, é a resistência à mudança que faz com que isso seja dolorido. E tentar carregar a versão antiga de si mesmo o tempo todo num lugar onde ela não cabe mais, vai manter essa dor como uma lembrança do seu dia a dia. Crescer exige desapego. Escuta isso. Crescer exige desapego. E desapego não significa desvalorizar quem você foi. Significa agradecer, integrar e permitir que uma nova versão de você nasça nesse momento de mudança. Porque identidade não pode ser vista como uma prisão. É uma construção contínua, é algo que está em evolução o tempo todo. E toda construção, ela exige em algum momento derrubar paredes para ampliar o seu espaço. E se você conhece alguém que acabou de ser promovido ou que está travado no operacional e não consegue evoluir na liderança, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Às vezes essa pessoa não precisa de mais competência técnica, ela só precisa de consciência. E quando você curte, comenta, compartilha, você não está só ajudando o algoritmo a distribuir, você está ajudando outro líder a atravessar uma fase que quase ninguém explica, que é essa fase de luto, né? Então espero que você tenha gostado desse episódio e eu te vejo na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal!